Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 19 de dezembro, celebramos o quarto domingo do tempo do Advento. Daqui a poucos dias, o Natal de Nosso Senhor chegará e se formará mais uma vez em nossos corações o Cristo vivo. No Evangelho desse domingo, nosso Deus nos convida a viver a mesma felicidade sentida por Santa Isabel e por São João Batista ao encontrarem Nossa Senhora grávida do menino Jesus. Maria apressadamente vai ao encontro de sua prima para servi-la, sendo assim um modelo para que aprendamos a servir ao próximo da forma que o próprio Jesus veio nos ensinar. Se você deseja receber essa palavra vinda de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando a enviar esperança a um coração angustiado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a gente está há uma semana do Natal. Semana que vem a essa hora, vocês já vão estar 1 quilo mais gordinhos, né? Mas nós somos cristãos e esse tempo para nós tem que ser um tempo de uma alegria, de um deleite na alma tão grande. Não porque é final de ano e está todo mundo um pouquinho eufórico. Cuidado para não se contagiar com a euforia que vem de fora, porque às vezes ela não deixa a gente viver as alegrias que brotam dentro. Está todo mundo muito agitado. Não sei se você teve a desventura de ter que entrar no trânsito de sexta-feira para cá, mas o pessoal já está, Olha, nós somos cristãos. A nossa alegria nesse tempo é uma alegria não eufórica, não a alegria de quem tem a impressão de que vem feriadão pela frente ou vem muita comida, mas é uma alegria cheia de adoração, é uma alegria cheia de respeito, cheia de reverência, diante desse mistério tremendo. Deus se fez homem e veio habitar no meio da gente, e veio habitar dentro da gente, e a gente se aproxima desse mistério com uma alegria de quem sabe que foi salvo, a alegria de quem estava naufragando e foi pego pela mão de um menino que nos foi dado e que é mais forte do que nós. A alegria do Natal para nós é outra coisa, A igreja convida a gente a se preparar para essa santa celebração, fazendo a gente ouvir a palavra de Deus. Grandes coisas devem ser preparadas
com o nosso coração escutando Deus. É assim na vida toda da gente. Se você deseja viver grandes coisas, se você deseja celebrar grandes alegrias, seu coração tem que estar se preparando para isso, ouvindo a voz de Deus. E é sempre assim que a igreja nos prepara para as festas que a gente celebra ao longo do ano, ouvindo a palavra do Senhor. E essa palavra hoje traz tantas notícias boas para a gente. A primeira leitura que a gente ouviu é um trechinho do livro de um dos profetas menores do Antigo Testamento. Mas esse profeta foi o GPS de Deus, porque foi ele quem disse onde seria encontrado o Salvador que nasceria. Foi ele quem disse onde seria o lugar da vinda do Messias. De tal maneira, depois do nascimento de Jesus, quando os magos vêm do Oriente, esperando encontrar o rei que tinha nascido, quando eles batem na porta da casa de Herodes, bateram no lugar errado, né? Se perderam, que nem a gente, né? Você bota o negócio no carro para te levar e de repente, você pega uma curva errada, pronto. Quando eles batem na porta de Herodes, Herodes leva um susto, porque aqueles homens perguntam, onde é que está o rei que nasceu? E Herodes corre para os sacerdotes e diz para eles, procurem nas profecias, procurem na escritura, onde vai nascer o Salvador. Eles acharam, Miqueias, o Salvador nasceu em Belém. Pá, GPS certinho, Belém era uma bibocazinha, não tinha muito como errar. Irmãos, a profecia que o Senhor nos dá por meio de Miqueias, diz, olha, esse Salvador que é seu Salvador, ele não recua, ele não volta atrás. Irmãos, a gente ao longo da vida se decepciona tanto com pessoas que voltam atrás, pessoas que prometem e falham em cumprir, pessoas que dizem, eu vou estar até o fim, mas no meio do caminho tomam outra direção. A gente se decepciona tanto com pessoas que voltam atrás. Nossos líderes prometem tantas coisas e de repente, nada. Mas existe um que não recua, existe um que não volta, ele vai com a gente até o fim. Miqueias disse, ele apacentará vocês com poder e força, ele vai proteger vocês como um pastor protege o seu rebanho, ele vai se colocar na frente de vocês, entre vocês e todo perigo. E a profecia termina com uma frase tanto, ele mesmo será a paz de vocês. Irmãos, final de ano, a gente vê um monte de propagandas e músicas falando de paz. É legal, tem que ser assim mesmo, pelo menos uma vez no ano, o pessoal tem que lembrar dessas coisas, né? E aí a gente vê as canções todas falando de paz, de amor, mas olha, só tem paz quando o príncipe da paz conduz a vida da gente. O problema do nosso mundo é que a gente quer paz sem o príncipe da paz, e sem ele, nada feito. Sem ele, a nossa vida fica agitada e desgovernada e confusa. Só o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Quem sabe hoje a gente não podia guardar no coração essa palavra que a gente precisa tanto, porque a gente está vivendo num tempo em que há tanta confusão, tanta briga, tanta agitação, que a gente pode se deixar invadir por essas coisas, sem que a gente note. A gente está brigando também, a gente está se preocupando além da conta
a gente está se agitando também. Ele é a nossa paz. De vez em quando a gente tem que dar uma paradinha e se aprumar e dizer para a gente mesmo: ei, você está nervoso demais, cara. Você está agitado demais. Ele não mudou. Ele acalma. Ele é a paz. Volta a olhar para Ele. Ei, onde é que você estava nesse tempo todo que Ele te ensinou a viver uma vida de paz? Estava comendo merenda? Ele ensinou, agora é hora de viver. Irmãos, a gente tem aprendido com Jesus há anos. Nós somos discípulos dele. Ele é o mestre da nossa vida. Chegou a hora da gente viver o que ele nos ensinou tanto. Eu vos dou a minha paz. Eu não dou uma paz como a do mundo. A paz que o mundo dá, o mundo tira. Eu vos dou a minha paz. Pois então, Senhor, eu quero viver essa paz contigo. Eu quero viver essa paz que só vem quando eu te escuto, quando eu te busco. E quando vierem as dificuldades, elas vão me encontrar em paz. Vigie o seu coração. As coisas, as pessoas estão vindo numa pressão muito grande sobre a gente. E a gente não nota que a gente se deixa levar por tudo isso. As pessoas chegam já, e a gente também, pronto, já foi, né? Olha, as pessoas podem até chegar, cabe a gente olhar, calma, respira fundo, né? Não se deixe envolver pela agitação. Ele é a nossa paz. Segunda lição que a Bíblia nos dá hoje, está na segunda leitura, na carta aos Hebreus, que apresenta para a gente Jesus como um mestre que nos ensina a obedecer. E alguém poderia pensar, mas obediência é coisa de criança, ou então obediência é coisa de quartel, e eu não sou criança, eu não sou militar, eu não quero saber de obedecer. Olha, se você não aprender a obedecer, meu irmão querido, minha irmã, sua vida fica desgovernada. Se a gente não aprende a obedecer à voz de Deus, sem perceber, daqui a pouco a gente está debaixo do jugo da obediência a alguma outra coisa. Se a gente não aprende a obedecer à voz de Deus, a gente vai obedecer aos impulsos da gente, que vão levar a gente para lá e para cá, de qualquer jeito. A gente vai obedecer a nossa dependência a essa ou aquela pessoa. Aprender a obedecer a Deus é um segredo que Jesus ensina para a gente. Hoje, na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor diz assim: quando Cristo entra no mundo, Ele entra dizendo, e diz até o fim da sua vida: eu vim, meu Pai, para fazer a tua vontade. Irmãos, obediência não é uma conformidade a uma bronca do papai ou da mamãe. Obediência não é algo que a gente espera encontrar numa criança boazinha. Obediência é o coração do filho se deixar moldar pela voz do pai. O coração do filho entender o que o pai deseja dele e acreditar que é o melhor. E quando o coração do filho obedece, o coração do filho e o do pai trabalham juntos. E o filho cresce, e o pai realiza aquilo que a sua sabedoria sabe, percebe que é o melhor. É assim no mundo natural, e é assim também na nossa vida com Deus. O Pai do céu desejava nos salvar. O Pai do céu nos via perdidos, mergulhados em erros, em pecados. O Pai do céu nos via sem um caminho. Para onde quer que a gente fosse, a gente se perdia no rumo errado. E o Pai do céu então desejou que nós fôssemos salvos por um amor e por um perdão que cobrissem todos os nossos erros.
e por um amor e um perdão que mostrassem para a gente um caminho seguro. Então o Pai do céu disse ao seu filho: filho, vai até eles, te torna irmão deles, ama eles até o fim. E diante de qualquer obstáculo, continua amando, e que esse teu amor, e que esse nosso amor, seja mais forte do que a morte, e salve a eles, e dê para eles um caminho. E o Filho eterno de Deus se fez homem, e entrou nesse mundo dizendo: eu vim, Pai, fazer a tua vontade. E ele repetiu essa palavra milhões de vezes, e na cruz, ele manteve: Pai, eu estou fazendo a tua vontade. Eu encontrei todos os obstáculos, mas eu continuo amando e perdoando e orando por eles, e o amor dele foi vitorioso, foi mais forte que o nosso pecado, mais forte do que a morte, e ele realizou a vontade do Pai, e nos salvou, nos amando, nos perdoando, nos enchendo com o seu amor, através do Espírito Santo. O Filho Jesus obedeceu, e a Bíblia diz que foi a obediência dele que nos deu uma nova vida. Irmãos, a gente precisa aprender com Jesus, agora, ali onde Deus nos colocou, a obedecer ao Pai. Também de cada um de nós o Pai espera algo, também com a gente ele conta, também da gente ele deseja, ele quer receber um sim. E quando a gente diz sim para Deus, e quando a gente obedece ao que ele pede da gente em cada dia, a nossa obediência, junto com a de Jesus, salva famílias, salva casamentos, salva filhos, salva a nossa vida. A nossa obediência, o nosso sim para Deus, nos salva de viver uma vida toda quebrada, toda confusa, toda perdida em enganos. Dizer sim para Deus abre um caminho para a gente. Eu e você também precisamos aprender a ser filhos, e filhos dão o coração para os seus pais quando obedecem. Pai, eu confio no que você está pedindo de mim, eu sei que é o melhor. Se é assim no âmbito natural, é mais ainda na nossa vida com Deus. O meu convite para você é que ao longo dessa semana, aproveitando que a gente está voltado para o mistério do Natal de Jesus, o mistério da nossa salvação, que a gente aprendesse a fazer como Jesus. Cristo entrando no mundo disse: eu vim fazer, meu Pai, a vossa vontade. Sugestão para você: Joaquim, Neuzilene, Augusto Alfredo, sei lá qual é o seu nome, entrando em casa, diz: Pai, eu vim fazer a tua vontade. Você, chegando no seu lugar de trabalho amanhã, com a turma toda que está lá, quando você chegar lá, antes de botar o pé para dentro, diz: Pai, eu vim fazer a tua vontade. E quando você estiver aqui naquele lugar onde você tem um problema para resolver, tem uma situação complicada a ser vivida, ao invés de ir reclamando, ao invés de ir brigando, ao invés de ir amaldiçoando: meu Deus do céu, que inferno, meu Deus do céu, ai, tem que ir, estou até com dor de barriga, vai dizendo: Pai, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Eu não estou nesse lugar por acaso, eu não estou nesse lugar perdido, eu sei que o Senhor tem um propósito, e o que eu desejo é fazer o que o Senhor espera de mim aqui. Olha, eu garanto para os irmãos, quando a gente entra num lugar, dizendo isso dentro da gente, a gente já entra diferente. O lugar continua igual, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, mas a gente entra diferente. A gente entra disposto a ser conduzido pela voz de Deus. A gente percebe logo: peraí, se eu tiver essa reação,
eu não vou estar fazendo a vontade do meu Pai, eu vou estar fazendo do meu jeito, e do meu jeito eu já sei que dá errado. Pai, do teu jeito, a tua vontade. Irmãos, sem mágicas, as pessoas e o ambiente vão ser do jeito que a gente sabe, mas a gente vai entrar diferente. Eu não estou entrando na minha casa para consertar todo mundo lá dentro, para carregar isso nas costas, para dar um jeito nessa turma. Pai, eu estou entrando em casa hoje para fazer a tua vontade. E aí a gente vai percebendo, eu acho que hoje Deus quer que eu tenha um pouquinho mais de paciência, né? Eu ando estourando demais por qualquer coisa. Eu acho que a vontade de Deus hoje é que eu fique um pouquinho mais na minha, que eu não tenha reações desproporcionais. Uma coisa que é um problema, eu explodo como se fossem 5 problemas. Eu acho que não é isso que Deus quer, não. Eu acho que hoje Deus quer que eu puxe conversa com aquela pessoa que eu estava em casa sem falar. Acho que hoje Deus quer que eu pergunte para ela, o que você quer comer, né? Isso é mulher querendo voltar a falar com o marido, né? Está brigada 3 dias, aí ela pergunta, o que você quer comer, né? Aí o marido até com medo que venha veneno no prato, né? Não, qualquer coisa que eu fizer tá bom, qualquer coisa não tem, né? Ela, pronto, ela já, um doce, né? A meiga, né? Não, tá, então fala, tá bom, né? Pronto. De repente o que Deus, irmãos, Deus não pede da gente coisas impossíveis. Deus pede da gente coisas muito simples. Algumas pessoas imaginam, pensar o que Deus quer de mim deve ser algo muito complicado, porque a gente pensa, bom, eu tenho que descobrir a vontade de Deus para a minha vida nos próximos 10 anos. Não vai por aí não, que você não vai descobrir nada. Tenta sintonizar com o Pai do céu e entender o que Ele quer de você hoje. Quando a gente diz sim para Deus hoje, o de amanhã, o sim de amanhã fica mais fácil. Quando a gente diz não para Deus hoje, a gente começa a endurecer o coração da gente e o sim de amanhã fica mais difícil. A gente vai se sentindo mais longe dele. Quando você chegar em casa hoje, antes de botar a chave na porta, fala para o Senhor, Pai, eu estou entrando aqui hoje para fazer a tua vontade. Não é para brigar, não é para insistir, não é para dar um jeito nessa turma. Quem sou eu para dar jeito? Eu não consigo dar jeito em mim, cara. Eu estou entrando aqui hoje para fazer a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha família e eu quero fazer parte disso. Eu quero colaborar contigo, eu não quero criar dificuldade. Por fim, o Evangelho de hoje apresenta para a gente a pessoa que mais de perto viveu o mistério do primeiro Natal, Nossa Senhora. O 4º domingo do Advento sempre faz a gente olhar para ela com mais carinho, porque ninguém viveu tão de perto, ninguém viveu com um coração tão unido ao de Jesus, essa história como ela. No Evangelho de hoje a gente encontra a Nossa Senhora indo para a casa de Zacarias e Isabel, porque quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser mamãe, o anjo também disse, Maria, Isabel, tua parenta, já está no 6º mês de gravidez. Lembra que diziam que ela não podia ser mãe? Lembram que diziam que ela já estava velha? Então, 6 meses já, porque para Deus nada é impossível. Quando o anjo se retirou, Nossa Senhora, que era uma menina, uma garota, pensou, Isabel deve estar precisando de ajuda, vou lá ajudar. E lá foi Nossa Senhora, da Galileia para a Judeia, ela fez uma viagem boa, viu? E Nossa Senhora chega na casa de Isabel, e Isabel diz, mas é uma honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Maria, abençoado é o fruto que foi semeado por Deus no seu ventre. Irmãos, Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, não só como uma menina cheia de disposição para ajudar. Nossa Senhora já chegou na casa de Isabel, carregando Jesus dentro dela. E aí está toda a diferença. Assim, olhando para vocês daqui, todos de máscara,
Eu vejo que vocês todos têm cara de gente boa, né? De máscara vocês enganam bem, né? Tudo gente boa, vieram à missa domingo de manhã, podiam estar dormindo nesse tempinho, né? Mas vocês são gente boa. E gente boa quer acertar. A gente tenta acertar, a gente tenta ajudar, né? Graças a Deus, nossa paróquia não tem espírito de porco, né? Aquele tipo de pessoa que chega, eu vou criar quizumba, né? Eu imagino o pessoal que vai receber esse áudio depois ouvindo isso, que língua é essa, né? Espírito de porco, quizumba, né? Coisa de carioca. Pois é, não tem. Aqui, a gente é gente boa, a gente quer ajudar. Então a gente não chega nos lugares pensando, vou criar problema. Não, eu vou ajudar, vou dar uma mãozinha. O problema, irmãos, é que só a nossa disposição não faz a obra. Porque a gente até quer ajudar, mas a gente quer ajudar do jeito que a gente quer. A gente quer ajudar, às vezes, sem perceber a ajuda que o outro precisa. A gente acha que ele está precisando de uma coisa e nem nota que está precisando de outra. A gente quer ajudar, mas a gente é meio ansioso para ajudar, aí a gente quer ajudar atropelando tudo, aí a gente chega fazendo além da conta, falando além da conta, aí as pessoas dizem para a gente, ei, peraí, também está demais, e a gente fica chateado, porque afinal, está vendo só, a gente fazendo tudo para ajudar e ainda leva uma palavra dessa. Pois é, porque a gente chega, brufa, atropelando, só a nossa disposição, Nossa Senhora chegou na casa de Isabel como uma jovem disposta a ajudar, mas carregando Jesus dentro dela. E foi isso que transformou o clima na casa de Isabel. Irmãos, a gente tem que ter disposição para ajudar, mas a gente tem que lembrar que a gente carrega Jesus dentro da gente. E que é a presença de Jesus vivendo na gente, é a presença de Jesus transbordando da gente, é a presença de Jesus conduzindo a gente, que vai fazer com que a nossa ajuda faça a diferença. Esse é o segredo. Às vezes, dar o nosso melhor não é o bastante. Dar Jesus. Jesus e a sua presença dentro de nós é que dão a medida certa do que a gente deve falar, do que a gente deve fazer. E quando a gente está cansado, é a presença de Jesus que ajuda a gente a não desistir. Descansa, mas não desiste. Lembra disso. Quando você for alguém, quando você tiver algo que você sinta, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa disposição em fazer algo, em não se tornar apático, imóvel, é muito boa. Mas cuidado, porque a nossa tarefa não é fazer qualquer coisa, é fazer a coisa certa. E para a gente perceber o caminho, para a gente entender o que o outro precisa, para a gente estender a mão na medida certa, sem atropelo, a gente tem que ser levado pela presença de Jesus, e a gente tem que levar Jesus como Nossa Senhora. Nessa conversa, Isabel fez a Maria uma linda bem-aventurança. A Bíblia, se você der uma olhadinha, em vários lugares ela é cheia de promessas de bem-aventurança, promessas de bênção. As mais conhecidas são as que Jesus enunciou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque o Senhor os consolará. Bem-aventurados os pobres em espírito, vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem por fazer o que é certo, por lutar pela justiça, vão ter recompensa. Deus tem promessas de bênção, de tantas maneiras para a gente, mas hoje Isabel diz a Nossa Senhora, bem-aventurada é você que acreditou, porque você vai ver se cumprir cada promessa que Deus te fez. Irmãos, essa bem-aventurança não foi só para Nossa Senhora, é para todos. Abençoado aquele que acredita, bem-aventurado aquele que crê, porque nessa fé ele vai se agarrar e vai se manter de pé, até que Deus mostre cada promessa se cumprindo. Ontem de manhã,
eu fui num lugar que eu gosto muito de visitar, que é uma comunidade que ajuda mulheres que acabaram caindo na prostituição, tomaram um rumo que foi embolando, e essa comunidade, de mil maneiras, tenta estender a mão para essas mulheres, para que elas recomecem a vida. E uma das maneiras é ensinar uma profissão. Então ontem eu fui celebrar a missa nessa comunidade, e duas moças terminaram o curso de 2 anos de costura criativa, me deram uma bolsa, uma nécessaire bonita, rapaz. Eu falei, vocês têm que vender isso aqui no Village Mall, né? Tá bonito demais esse negócio, né? E na hora que terminou a missa, a irmã que é responsável dá para elas um diplomazinho para mostrar, olha, vocês são capazes, né? E ela diz umas palavras para cada uma dessas moças. E ontem ela foi falando para as duas que estavam, né, se formando. E à medida que ela foi falando, eu fui tendo a impressão, eu entendi que a irmã, naquela palavra dela, naquela fala dela, ela lembrava, trazia à memória algumas coisas que elas tinham conversado ao longo daquele tempo. Então, há 2 anos essas moças estão lá aprendendo, e eu tenho certeza que deve ter gente que deve ter dito para elas, vocês são trouxa, vão ficar, volta, né? Elas devem ter pensado talvez que não iam conseguir. E então a irmã foi falando ontem, fulana, olha, foi do jeito que você disse, foi temporário e aquele tempo passou, agora você tem uma nova vida, acredita no potencial que Deus te deu. E depois chegou a outra, fulana, você lembra que você disse, mas o Senhor também diz. A impressão que eu tive foi, a irmã está lembrando para elas o que elas conversaram, as dificuldades que elas tiveram, as palavras de ânimo que elas ouviram, e está mostrando para elas agora, viu como é que valeu a pena? E ontem de tarde eu estava pensando, se a irmã, que tem 1000 coisas, lembra do que conversou com essas moças, lembra do que elas falaram, lembra do que disse para elas, como é que o meu Pai do céu vai esquecer? Irmãos, o nosso Pai lembra das nossas conversas, aquelas conversas que você tem com Ele, dizendo que não está aguentando mais, dizendo que não consegue, dizendo que vai desistir. Ele não esquece. As palavras que Ele te disse, eu vou estar com você todos os dias até o fim, eu te dou a minha paz, conta comigo, confia em mim. As palavras dEle, as promessas dEle, Ele também não esquece. Abençoado é quem acredita e não desiste no meio do caminho, porque não é hora de parar, enquanto aquilo que a gente acreditou não se torna real diante da gente. Abençoado é aquele que crê, porque vão se cumprir as promessas que Deus fez. Irmãos, nenhum de nós é diferente daquelas 2 moças, nenhum de nós tem menos vontade de desistir, e nenhum de nós vale mais ou menos do que elas. Nosso Pai do céu não esquece, e se a gente acredita, e se a gente se agarra na palavra dEle aqui dentro, ela sustenta a gente de pé, até que a tormenta passe, e a gente um dia olha para trás e vê, valeu a pena, valeu muito a pena. Daqui a uma semana é Natal, daqui a uma semana você vai estar dizendo que vai aproveitar que passou o Natal para começar a dieta, né? Daqui a uma semana eu vou lembrar isso para você e vou dizer que, então, né? Faça, né? Mas olha, essa semana
é tempo da gente se voltar para esse menino que cresceu, esse menino que sacrificou a vida, esse menino que ressuscitou e que agora está vivo dentro de cada um de nós. Essa semana é tempo da gente se voltar para Ele e dizer para Ele: Senhor, obrigado, porque como a Escritura diz, o Senhor é a minha paz. Obrigado porque o Senhor está me ensinando dia a dia a confiar no meu Pai e obedecer a Ele. Eu estou aprendendo em cada lugar onde eu chego a não chegar aos atropelos e como um furacão, e muito menos chegar e ser engolido pela tristeza. Eu estou aprendendo a chegar e dizer: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem para mim uma bem-aventurança. Eu sou um homem abençoado, uma mulher abençoada, porque eu acredito. Não é porque as coisas na minha vida são fáceis, não é porque está sendo tudo do jeitinho que eu queria. Cada um que está aqui dentro tem uma história, e a maioria das nossas histórias não estão saindo exatamente do jeito que a gente queria, nem de longe. Mas eu não sou abençoado porque eu escrevi uma história e agora ela está sendo, segundo o meu roteiro. Eu sou abençoado porque eu acredito, e aquele que acredita vê as promessas de Deus se cumprindo até o fim. Que a gente possa, durante esses dias, voltar cada vez mais o coração para Ele. Irmãos, cada vez mais o Natal lá fora é menos Natal. Cada vez mais ele tem que ser mais Natal aqui dentro. Cada vez menos a gente ouve o nome de Jesus. Cada vez mais esse nome tem que ser glorificado aqui dentro. Cada vez mais trocam o Natal por boas festas, feliz fim de ano. Cada vez mais a gente tem que dizer para os outros que estão perto da gente, que Jesus seja a sua paz, porque onde Ele chega, só Ele é capaz de mudar, e Ele muda tudo, Ele muda dentro. Que nesses dias o nosso coração esteja inundado da presença de Cristo Jesus, e que transborde do coração da gente essa paz imensa do Senhor, para que a gente possa espalhar um pouquinho dela no coração de quem Deus vai colocando no caminho da gente. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,